Bom, vamos começar a segunda parte da entrevista com a senadora Cátia Abreu, do PDT, ela que é candidata ao governo do Tocantins nas eleições suplementares. Quem também participa agora dessa rodada de perguntas é a jornalista Vanessa Sobreira, do Sistema Orla de Notícias. Senadora, eu quero lhe perguntar sobre a agroindústria. A senhora propõe a ampliação da área irrigada. E aí eu quero lhe trazer aquela preocupação com a gestão do recurso hídrico e essa ampliação. A gente viu o caso lá do Rio Formoso e toda a entrada da justiça, o aspecto de impor um modelo de gestão compartilhada. O Judiciário entrou, o Ministério Público queria a suspensão completa da irrigação lá do Rio Formoso por conta da seca nos rios. Eu gostaria que a senhora falasse sobre como ampliar... Eu só não entendi a sua pergunta, o que diz respeito à irrigação e à agroindústria. São duas coisas bem diferentes. São coisas diferentes. Aí, né, eu peguei do seu item de governo sobre a agroindústria e lá dentro tinha também incentivar a irrigação. São aspectos totalmente diferentes. Sim. Você pode processar produtos que não sejam da irrigação. Claro. O que nós não podemos desperdiçar é uma área de 1 milhão de hectares contínuos propícios à irrigação, inclusive para fazer 3 safras, portanto, precisando desmatar muito menos, porque quando você pode utilizar a mesma área 3 vezes, você acaba evitando desmatamentos, e isso para nós é fundamental. Não, ampliação de irrigação em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, ela passa por regras de operação de água, né? Passa pela gestão de água. Então, ninguém está propondo nada em nenhum lugar aqui no Tocantins e nenhum plano de governo, alguma coisa contra as regras e as normas. Se nós queremos ampliar a irrigação, independe de juiz A ou B ou promotor A ou B, nós temos que obedecer às regras. Nós temos que fazer dentro da tecnologia e temos uma regra. Talvez a regra mais exigente do mundo no que diz respeito à irrigação, a recursos hídricos e a questão de plantio seja a brasileira. Então, não tenho nada contra. Nós vamos melhorar o nosso potencial, ampliar o nosso potencial de geração de produção de alimentos, porque o Tocantins, o Matopiba, de um modo geral, é a última fronteira agrícola do mundo nesse momento, e nós temos que produzir alimentos. Claro que nós estamos hoje, graças a Deus, transformando muita área de pecuária em área de agricultura e não desmatando mais. As pessoas não estão sentindo necessidade do desmatamento. Hoje as pessoas sentem muito mais necessidade de ampliar a produtividade no mesmo espaço de chão. E a irrigação, com todas as regras e com toda a gestão da água, é um instrumento facilitador e que estimula a produção sem desmatamento. Mas lá foi necessário impor para que essa gestão acontecesse. Havia um desequilíbrio que foi se evoluindo ao longo de mais Mas a justiça serve para isso, serve para corrigir rumos. Se alguém está cometendo erros, se as coisas não estão fazendo da forma correta, a justiça tem que trabalhar e tem que fazer valer a sua parte. Candidata, a senhora acredita que assim como acontece na saúde e em outros itens, isso também acontece nessa área que a Josielma trata por falta de uma regulamentação mais eficiente, de ordenamento mesmo? Na saúde e a gestão ali também nessa área, falta isso? É tudo feito assim, como se não existisse lei? Na verdade, nós temos um órgão ambiental que é o Naturatins, que deveria verificar todas essas questões, pois ele é o licenciador destas áreas. Então, eu não acredito muito em falta de regulação. Eu acho muito mais falta de cumprimento dessas regras, principalmente por parte de um órgão que, ao pedido de um produtor rural para exercer a sua atividade, o órgão não tem diária, não tem carro e não tem combustível. O que significa isso? Quanto mais a burocracia resiste e não funciona, isso causa ilegalidade, porque as pessoas querem produzir e às vezes cometem equívocos. Às vezes até está acertando, mas por estar sem a licença, claro que ele será penalizado. Então nós temos que corrigir essa distorção entre o desejo de plantar, entre a tecnicidade e entre a burocracia estatal que precisa funcionar para dizer o que está certo e o que está errado. Agora, no aspecto da segurança, candidata, a senhora propõe fazer mutirões para cumprir mandados de prisão. Agora, eu lhe pergunto, onde colocar esses presos, já que as unidades estão superlotadas e, além disso, as que têm estão destruídas parcialmente? O fato de nós estarmos com prisões lotadas não significa que nós vamos deixar bandido solto na rua
inclusive que cometeram crimes. Nós temos que encontrar uma solução. Bandido na rua não vai ficar. Mandatos de prisão serão feitos e executados, porque esses mesmos que estão soltos na rua continuam matando pessoas e continuam distribuindo drogas. Então, nós vamos encontrar a solução, mas solto na rua não ficará. E demais, nós temos muitos presos que já deveriam estar soltos e que precisam fazer um trabalho para que eles ganhem a sua liberdade. Nós temos aí, candidata, a PNAD mais recente, primeiro trimestre de 2018, fala que Palmas tem uma das maiores taxas de desemprego do país, de 16%, o Tocantins 11%. E hoje, a gente sabe que o Tocantins depende muito do funcionalismo público. Há uma referência muito grande, todo mundo quer um emprego, aí tem um cabide de emprego, é uma série de questões relacionadas. Como gerar emprego hoje no Tocantins em 6 meses? Como incentivar isso? Em primeiro lugar, diminuindo impostos e não aumentando, como aumentou a gestão passada da Prefeitura, os impostos da capital. Hoje, das 9 capitais da região norte, Palmas é a capital mais cara para se viver, aonde tem o imposto mais elevado. Então, a consequência do imposto elevado é justamente o desemprego. As pessoas ou fecham as suas empresas ou diminuem a atividade. Então, eu prefiro 1000 vezes trocar o imposto pelo emprego. Não significa zerar os impostos, mas eu troco o imposto exorbitante pela possibilidade de empregar mais pessoas. Por quê? Porque as pessoas, quando ganham o seu salário, não guardam dinheiro no colchão. As pessoas voltam para o comércio, comercializam, as pessoas gastam e isso vai fazer com que as empresas paguem mais impostos. Então, se nós aumentarmos a base da arrecadação sem aumentar impostos, é o ideal para um estado e para uma capital. Então, o primeiro passo para nós aumentarmos empregos no Tocantins e na nossa capital, não tem outro remédio a não ser melhorar e abaixar os impostos que estão muito elevados. Não é só um discurso, é uma realidade. Está aí o número, a 7ª capital com maior número de desempregados entre as 27. E nós sabemos a carga tributária daqui. Então eu pretendo reformar imediatamente o Código Tributário do Tocantins, que está bastante antigo, bastante denso e muito complexo. Eu quero, no primeiro dia de governo, acabar com um tipo de imposto que chama complementação de alíquota, que está fechando as 15 mil micro e pequenas empresas do Tocantins. Quanto é que nós vamos perder com isso? Significa 1% da receita corrente líquida do Estado, mas para essas 15 mil empresas estão tirando elas do ramo e desempregando pessoas. Então nós temos que ter comportamento e atitudes efetivas no sentido de melhorar na hora da crise, na hora da dificuldade, a performance das empresas para que elas empreguem e não demitam. Senadora, em 30 segundos, para terminar, por que o eleitor deve votar na senhora? Eu acredito que nesse momento de todos os candidatos, sem querer menosprezar nenhum deles, eu sou a que mais conheço o Tocantins. Nenhum desses candidatos conhece o Tocantins como eu conheço, como a palma da mão, não apenas as suas belezas naturais, as suas cidades. Eu conheço os problemas do Tocantins, a fundo, de toda a cidade, de cada canto, de Esperantina ao Talismã. Então eu me sinto com muita tranquilidade, com muita humildade, pronta para governar o Tocantins e fazer as mudanças que ele precisa. Quero lutar para ser a melhor governadora, no mínimo, que o Tocantins já teve. Acho que é a minha obrigação lutar por isso. Obrigada, senadora. E a gente agradece a você também, esperando que essa entrevista e as outras possam ajudar você a fazer a melhor escolha em 3 de junho.